Olá pessoal, meu nome é Paulo Guimarães, aqui do canal Arte Clássica através dos livros. Hoje eu gostaria de falar para vocês sobre esse livrinho maravilhoso aqui, Os Livros e Você, de Somerset Maugham, cujo subtítulo é Clássicos da Literatura que podem ampliar a sua visão de mundo. É um livrinho com menos de 100 páginas, bem fininho. Eu gostaria de fazer uma breve apresentação desse livro para vocês. Esse livrinho aqui, embora seja um livrinho quantitativamente falando, mas qualitativamente ele traz reflexões bastante aprofundadas, no entanto, dentro de uma elaboração verbal bastante acessível a nós que não somos especialistas em história da literatura, em literatura comparada, etc. Então, vamos lá. Qual é a proposta desse livrinho que eu acho maravilhoso? A proposta é trazer aquelas pessoas que têm desejo de ler a grande literatura clássica, se bem que quando eu falo aqui clássico, ele não vai falar da literatura grega, não vai falar da literatura latina do Império Romano, não é nesse sentido que ele está falando de clássicos, mas de clássicos modernos, ele está falando de clássicos modernos, Renascimento para cá. Talvez a literatura mais antiga que ele recomenda aqui seja o próprio Dom Quixote do Cervantes. Então é disso que a gente está falando, de literatura moderna, que já tem aí 500 anos. Então, ele faz a proposta de tentar aproximar o leitor, aquele que deseja ler Madame Bovary, aquele que deseja ler Crime e Castigo de Dostoiévski, ler o Dom Quixote, ler literatura inglesa, ler literatura americana, sei lá, Edgar Allan Poe, e tantas outras obras, Goethe, tantos outros autores europeus e norte-americanos, mas que tem um certo receio, aquele leitor que diz, mas eu não sou uma pessoa culta, isso não é para mim, eu acho que eu não tenho, não tenho esse calibre suficiente para poder entrar nessa literatura. E a proposta de Somerset Maugham é justamente desfazer essa angústia, da pessoa que não se considera profunda, culta ou de alguma maneira qualificada para ler essa literatura. Ele afasta dessa perspectiva, ele afasta no livro dele essa perspectiva do crítico, da crítica profissional, do especialista universitário, em literatura, de historiador da literatura. Ele diz, olha, o meu papel é recomendar esses livros aqui, em elaborar essa seleção de livros para você, é fazer com que você tenha de fato o desejo de ler e que ao se deparar com determinada obra de ficção, você comece a lê-la e se o assunto te interessa, se o assunto te diz respeito de alguma maneira, então esse livro é para você. E se esse livro, o assunto, o desenrolar da trama, não te diz nada diretamente ou indiretamente, então esse livro não é para você, você não precisa se preocupar. Você não precisa se preocupar, por exemplo, agora eu diria ele não usa o exemplo por exemplo, do Ulisses, do James Joyce, ele não fala sobre essa obra aqui, tenho quase certeza de que não. Por exemplo, se você começa a ler Ulisses de James Joyce, você não entende nada, aquilo não tem pé nem cabeça para você, não se preocupe, não é porque você é uma pessoa desqualificada. Se você começa a ler o Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa e aquilo parece muito complicado, deixa de lado, talvez volte em algum outro momento. É um livro realmente com uma elaboração, assim, uma técnica narrativa bastante desenvolvida. Talvez não seja esse o momento, mas num outro momento você pode vir a ler e tirar proveito. Então a proposta dele é que você não leia como determinados tipos pedantes que existem, que nós conhecemos, que diz, mas como assim você não leu, não entendeu James Joyce? Como assim você não aprecia Ulisses? Como assim você não aprecia a Montanha Mágica de Thomas Mann? Como assim? A proposta dele não é essa. A proposta é que você consiga tirar
das histórias de ficção que você lê, algo importante para a sua vida, algo que diga respeito a você, a uma questão pessoal, íntima sua, e que você aprenda a apreciar literatura nesse espaço íntimo, e não naquele espaço que eu vou chamar aqui de espaço, não para atender uma demanda de um espaço público de prestígio social, porque a crítica diz que essa obra é grandiosa, você tem que ler e você tem que gostar, né? E nesse sentido eu quero ler alguns trechos que eu acho realmente, né, o tom em que o Somerset Maugham se coloca muito bacana, né? É uma coisa, ele escreve com simplicidade, mas sem a superficialidade, por exemplo, de uma obra de autoajuda, alguma coisa dessa natureza. O que a obra dele de fato não é uma obra de autoajuda, é uma obra de fato de orientação, de educação e de uma valorização dos clássicos da literatura, desde um ponto de vista que eu acho que é um ponto de vista bastante correto, bastante pertinente, né? Ele fala: o ponto para o qual desejo chamar a atenção é que os livros que mencionarei nas páginas seguintes dizem respeito a todos, ou seja, esses livros que ele selecionou, ele julga que esses livros têm um caráter universal, ou seja, são livros que têm o potencial de dizer alguma coisa às pessoas em praticamente qualquer tempo e espaço, né? E aí ele usa um termo aqui, que é o termo legibilidade. Ele diz: por legibilidade, né, não quero dizer que deva ser possível ler o livro sem atenção. O leitor deve trazer algo de si, deve ter pelo menos a capacidade de se interessar pelos assuntos humanos e deve ter pelo menos alguma imaginação. Ou seja, é como se fosse uma espécie de pacto entre o leitor e a obra. Ou seja, você tem que trazer um interesse, né, a sua capacidade imaginativa de entrar numa história e eventualmente essa história trará alguma coisa para você, para o seu desfrute, né? E quando eu digo desfrute, pode ser uma questão de um problema pessoal, pode ser uma questão existencial, ou pode ser simplesmente uma boa história que você lê para relaxar, né, em relação, para poder se desligar um pouco de todo o ruído do nosso mundo, né, do cotidiano. Ele diz: conheço diversas pessoas que se creem incapazes de ler romances e notei que são propensas a supor que isso é porque, estando suas mentes ocupadas com assuntos importantes, não podem se dar ao luxo de ocupar-se com eventos imaginários. Está trazendo uma valorização para esse espaço de exercício da imaginação em cada um de nós. Mas acho que estão enganadas, ou porque estão tão absorvidas em si mesmas que não conseguem se interessar pelo que acontece com os outros, ou porque são tão desprovidas de imaginação que não têm o poder de entrar nas ideias e simpatizar com as alegrias e tristezas dos personagens de ficção. Eu acho que se trata, em primeiríssimo lugar, disso, né? A literatura de ficção é um espaço de imaginação que você lê você entra, através da leitura, num panorama de vidas possíveis, né? E é claro que essas vidas possíveis seguramente vão se conectar em alguns pontos com a sua própria vida. E por isso a importância disso que ele chama de a pessoa que tem imaginação, eu chamo aqui o exercício de imaginação, né? Essa abertura e disponibilidade imaginativa para entrar numa história, e mesmo que ela não tenha a princípio nada de útil para a sua formação, né, profissional, né, para uma coisa prática do dia a dia, isso faz parte da sua formação interior, né? Nenhum livro é legível se você não tem curiosidade nem empatia. Para que seja legível, um livro deve significar algo para você aqui e agora. E essa é apenas uma qualidade entre outras que pode haver num livro. Uma qualidade relativa aos interesses do leitor. Então, veja, o Somerset Maugham faz essa ponte, busca fazer essa ponte direta entre os interesses mais íntimos do leitor, através da sua potência imaginativa,
e o mundo variadíssimo e riquíssimo da literatura clássica. Eu acho que esse é o grande ponto aqui ele nos, né, a respeito do qual ele nos chama atenção. Por um outro lado, ele fala sobre a questão da crítica especializada e de um certo pedantismo, né, no estabelecimento desses cânones, como eu falava ainda há pouco, que diz respeito a essa coisa de que se você não leu Joyce, se você não leu Dostoiévski, se você não leu Guimarães Rosa, você está por fora, né? Ele afasta essa preocupação superficial, né, social, de prestígio social, e tenta trazer o leitor diretamente para o contato, né, para esse contato com o ato de desfrutar uma obra de ficção de maneira, diria eu, genuína, e não no sentido de atender uma expectativa social de ser uma pessoa culta que leu livro A, B ou C. É esse o espaço que ele constrói aqui com o leitor. Isso eu acho fantástico. Ele vai dizer, de todas as formas de snobismo, o snobismo literário é talvez o mais detestável, e não há desculpa para o tolo que despreza seu semelhante por este não compartilhar de sua opinião sobre o valor de um determinado livro. A pretensiosidade na apreciação literária é execrável, e você não deve se envergonhar se um livro louvado pelos melhores críticos não significa nada para você. Eu digo, esse livro pode de fato não significar nada para você e não há nenhum problema. Ou pode não significar nada para você agora, mas num outro momento sim. Né? Isso é possível, isso na minha vida como leitor, isso já aconteceu inúmeras vezes, eu acho perfeitamente natural que assim aconteça. Né? E tem mais alguma passagem que eu gostaria de mostrar para vocês aqui que são muito interessantes, até voltando aqui mais para o princípio da introdução. Escrevi os capítulos não como crítico, o que de fato não sou, nem mesmo como escritor de profissão, pois nessa qualidade meu interesse pela literatura tenderia a ser específico, mas como homem simples com grande interesse pela humanidade. A primeira coisa que exigi de um livro antes de colocá-lo em minha lista é que ele fosse legível, pois quero que você leia esses livros, e a legibilidade é algo que entendo como aquilo que os professores de literatura e os críticos, por eles treinados, menosprezam. Ou seja, eles chamam de legibilidade o potencial que cada obra de literatura tem de chegar até, né, de despertar o interesse do leitor. Então, eu acho que ele acaba não recomendando obras tão complexas, porque isso pode ser uma trava. Imagina uma pessoa que quer ler, né, grande literatura universal e começa justamente lendo Ulisses de James Joyce. É um desastre completo. Né? A possibilidade de uma pessoa sem experiência, né, uma literatura de ficção, apreciar um livro como Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, ou até um livro tão lento, né, que a princípio um pouco arrastado, como A Montanha Mágica, do Thomas Mann, é muito grande a possibilidade de ser frustrante essa leitura. Então, ele faz aqui um apanhado, não é de uma literatura água com açúcar, é de uma literatura grandiosa e profunda, né? Mas eu acho que ele tem esse critério, né, através dessa ideia de legibilidade, de introduzir o leitor a uma literatura universal que, por falta de uma palavra melhor aqui, eu vou chamar assim de mais direta. Né? Ou seja, ali o leitor começa a ler o livro, se depara com uma história, com o desenvolvimento de um drama de uma alma humana, e ela tem grande chance de se imaginar dentro dessa história e ter alguma identificação, entendeu? Então é nesse sentido que eu acho esse livro fantástico, como uma grande introdução, né, à apreciação de obra literária. Mas, atenção, como eu já disse, e não custa me repetir, sem pedantismo, sem essa coisa de leitor profundo que só lê coisas refinadíssimas. Isso é para um outro momento, né? E mesmo para um leitor experiente, eu acho particularmente aqui
concordando com o Somerset Maugham, eu acho uma bobagem essa coisa né, esse snobismo, como ele coloca aqui, né, de que você tem que ler a grande literatura e tal, não sei o quê. Né? Então, a minha exposição, né, a respeito do livro diretamente fica aqui. No segundo, agora, iniciando uma segunda parte, eu gostaria de falar sobre por que eu escolhi esse livro, tá? O que ele tem a ver com essa ideia de a cultura clássica através dos livros, que é o tema aqui que guia esse canal que eu estou iniciando agora com esse vídeo. Olha, a importância da literatura clássica ou da cultura clássica, para além desses fetiches contemporâneos que nós temos, sobretudo em certas bolhas da internet, de educação clássica, artes liberais, que são coisas bacanas, mas eu digo a maneira como elas são colocadas, acabam ficando como um fetiche ao bobo, uma coisa muitas vezes também mercadológica para vender curso. Claro que eu não acho nenhum problema vender curso, mas eu acho às vezes deletério essa mercantilização, essa puerilização de assuntos que são tão importantes, né? Cuja compreensão é tão importante para o nosso desenvolvimento como pessoas e como civilização. A importância da cultura clássica é justamente o resgate e a presença daquilo que nos trouxe, né, a um patamar de civilidade, de espiritualidade, né, e de compreensão de todo o complexo do drama humano, né, de ter a consciência que nós só chegamos aqui, estamos aqui agora, porque atrás de nós tem toda a história da nossa civilização. Né? Então, o que seria a cultura clássica? A cultura clássica são os pontos altos, né, e onde se distingue momentos da grandeza humana, dos melhores feitos humanos. Né? Feitos esses que não estão só na literatura, mas na literatura de ficção também, nas artes plásticas, na filosofia, nas ciências, na política, né? Na formação da linguagem de cada povo, do modo de se expressar, né? Na sua história propriamente dita, na sua história com H maiúsculo, em todas as capacidades e potenciais que os povos desenvolvem. Por quê? E por quê? Mas e não resumindo somente a isso. Porque quando a gente pensa em cultura clássica, a gente pensa num povo, né? Num grande povo, como no século XIX, no século XX era o povo francês, o povo alemão, o povo americano durante o século XX, uma grandiosidade do povo japonês, né? De alguns povos orientais. Mas a gente precisa se lembrar que essa cultura clássica ela é representada por indivíduos, porque nenhuma cultura se faz por um povo em abstrato, né? Mas por pessoas. Né? Quem escreveu esse livro não foi a civilização britânica, foi o Somerset Maugham. Mas, claro, né, ele não escreveu sozinho essa obra, porque atrás dele tem todo um acúmulo, né, ele se beneficia de todo um acúmulo de experiência de outros indivíduos que vieram antes dele. Então, nesse sentido, ele encarna essa cultura clássica, ou seja, os melhores que o possibilitaram chegar a ser quem de fato ele acabou sendo. E assim em todas as áreas, como eu disse, na política, na filosofia, né, em todas as artes, né, etc. Na reflexão sobre a identidade de cada povo, a identidade dos valores, né, a rememoração dos momentos decisivos para a existência de alguma civilização, de alguma sociedade. Então, cultura clássica é isso. Então, na minha modesta concepção, que não sou especialista em coisíssima nenhuma, eu sou só uma pessoa que estuda e já tem muitos anos buscando para si uma formação, uma compreensão do que é a nossa civilização, né, daquilo que é mais importante para mim pessoalmente e, né, para o meu país, etc. Então,
o tom, né, e a maneira de abordar os assuntos né, através dos livros que eu pretendo desenvolver aqui, dizem respeito a essa concepção de cultura clássica e não diz respeito de forma alguma a um fetiche pequeno burguês, a uma forma de snobismo tola, né, de maneira nenhuma. Então, eu recomendo muitíssimo esse livro do Somerset Maugham, né, porque eu acho que ele é uma grande abertura para que você, que tem vontade de ler a grande literatura e se sente intimidado, ou incapaz, ou desqualificado, para que você comece a ler. E aqui falo mais um pouquinho sobre o livro, que é o fato de que, claro, ele dá uma lista dessas obras literárias, né? E na tradução, eu sou o tradutor desse livro, né? Na tradução eu tive a preocupação de colocar uma nota em referência a cada obra literária que ele cita, com seu título original, com seu ano de publicação original e informando o leitor se já há ou não tradução para a língua portuguesa dessas obras, ou até, muitas vezes, há mais de uma tradução e para algumas outras obras não há tradução para a língua portuguesa. Mas, felizmente, para a maioria, 70% ou mais das obras que ele cita aqui, felizmente nós já contamos com traduções para a língua portuguesa e muitas vezes excelentes traduções, né? O Brasil é um país que produziu e que segue produzindo grandes tradutores, não só na área da literatura, mas em outras áreas. Eu gostaria também, em outros vídeos, em outros momentos, falar com vocês sobre tradução de obras literárias, tradução de outras, né, de obras de outras áreas, porque é uma área que me é muito cara, porque eu me dedico à tradução já há mais de 20 anos. Então é isso. Fica aqui a recomendação desse livrinho maravilhoso, Os Livros e Você, clássicos da literatura que podem ampliar a sua visão de mundo, do Somerset Maugham. Muito obrigado, pessoal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.